Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você sabia que há cristãos que se tornam míopes espiritualmente por causa do apego excessivo ao que é material? Antes de explicar isso a você, permita-me ler o que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos orienta a focarmos naquilo que é espiritual e eterno. Quando um cristão não foca naquilo que é espiritual e eterno, quando não foca na sua salvação, na sua caminhada cristã, no caminho para o céu, o cristão se torna míope espiritualmente. Ele passa a ver simplesmente aquilo que é material. Ele prioriza o ter, o ganhar e não prioriza o ser. Mesmo que Deus deseje que os seus filhos sejam prósperos, Deus não quer que os seus filhos foquem naquilo que é passageiro. Como Paulo bem disse em 2 Coríntios 4, 18, nós devemos focar naquilo que é eterno. Agora, se focarmos naquilo que não é eterno, nós também seremos pobres mortais que não saberão e não poderão desfrutar com plenitude das alegrias eternas. Há pessoas que se apegam tanto ao que o mundo oferece que elas vão perdendo o amor pela Bíblia, o amor por Deus. Elas não conseguem se imaginar no céu sem o dinheiro delas. Certa vez eu conversando com um telespectador e ouvinte, ele me disse que uma familiar dele claramente disse o seguinte: eu não quero ir para o céu. Eu não consigo me imaginar lá sem as minhas casas, sem as minhas roupas, sem o meu dinheiro. Você parou para pensar? A pessoa está totalmente míope, ela não consegue enxergar de fato o que está diante dela, porque o foco está no dinheiro, na riqueza, naquilo que ela pode acumular neste mundo. Jesus nos deu conselhos muito práticos para evitarmos isso, para não nos tornarmos míopes e deixarmos de ver aquilo que realmente é importante e necessário. Vou ler para você o que está em Mateus capítulo 13, versos 3 a 7 e também o verso 22. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse texto de Jesus, amigo ouvinte, é muito importante porque nos mostra que é perfeitamente possível que o nosso coração seja um solo improdutivo para a palavra de Deus. As sementes lançadas no caminho representam a palavra de Deus, e os diferentes solos representam os diferentes tipos de pessoas ou os diferentes corações que recebem a palavra. Há pessoas que têm o coração comparado aos espinhos, ou seja, a palavra cai entre esses espinhos, os espinhos crescem, sufocam a palavra e ela não desenvolve, e a palavra fica infrutífera na vida da pessoa. E o que leva a pessoa a ter um coração como de espinho, que sufoca o poder da palavra de Deus? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Deus não está dizendo para você ser irresponsável,
para você ser um preguiçoso e não trabalhar, nada disso. O que Cristo está advertindo é: tenha precauções para que não se envolva muito com as coisas deste mundo e não seja uma pessoa fascinada por dinheiro, porque isso vai fazer com que o poder da Bíblia não se desenvolva em você. Isso vai fazer com que a palavra de Deus não frutifique na sua vida e você dê frutos tanto para essa vida quanto para a eternidade. Cristo está nos advertindo contra as preocupações da vida e do engano das riquezas, que são boas, não são más necessariamente, mas podem se tornar instrumentos do diabo para sufocar a eficácia da palavra de Deus no coração da pessoa. Como eu disse na semana passada, o problema maior não é o dinheiro. O dinheiro, ele não muda as pessoas, ele só potencializa aquilo que as pessoas já são. Por isso precisamos, amigo ouvinte, de um novo nascimento. Precisamos que o Espírito Santo seja o gestor da nossa natureza, do nosso interior, para que possamos ser bons gestores dos recursos que Deus nos dá. Aguardo a você no programa de amanhã. Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.